A gente sai, às vezes a gente vê um resultado e vai ler no Google, né? E a gente vai ver as piores coisas. Eu fui fazer isso, eu não conhecia, fui fazer e tinha lá, as chances para o meu câncer eram mínimas, quase que impossível. Então eu fiquei em uma situação, antes de começar o tratamento e antes de ir para o médico, eu fiquei numa situação tipo, vou morrer, acabou pra mim e tchau. E aí, meus YouTube, tudo bom com vocês? Eu sou a Aninha Fortunato e hoje nós estamos muito chiques, muito internacionais, porque eu estou aqui com uma convidada especial. Tudo bem aí, bebê? Tá. Você se abaixou assim, Uma convidada especial, minha amiga Mona Lisa Monique, made in Mossoró. Vocês estão pensando o quê, querido? Que é só gente de Natal que aparece? Não, aqui ó, moçoroense. Hashtag TQR. Tem que respeitar essa moçoroense, né? Mona Lisa, assim como eu, está passando por uma batalha contra o câncer. Ela vai contar um pouquinho da história dela. Por favor, Mona Lisa, dê oi pros meus YouTubinhos aí, tudinho. Olá, pessoal. Meu nome é Mona Lisa. Descobri um câncer em setembro de 2017. E tô na fase de quimioterapia, ainda tratando. A gente tá em junho de 2018. Descobri um sarcoma de Ewing na perna, na pelve. E aí eu comecei a sentir uma dor na perna. Isso eu voltando de viagem, dirigindo, senti uma dor na perna direita muito forte. A gente sempre deixa tudo pra depois. A gente nunca vai atrás do que realmente importa, né? Do que era pra gente ir. E aí fiquei sentindo essa dor na perna, sentindo a dor piorando. Quando chegou em um nível de dor bem alto, eu procurei um ortopedista e a gente até suspeitou de hérnia de disco. Quando a gente suspeitou de hérnia de disco, eu sou dentista e aí beleza, já era o esperado, né? Devido a posição da profissão e fui deixando pra lá novamente. E aí foi passando... Mas essa dor foi em setembro, não? Em setembro, começo de setembro. Começo de setembro, certo. Começo de setembro. E aí fui deixando passar mais uma vez, resolvendo coisas, trabalhando muito, não tinha tempo pra nada. Chegou um limite que ficou uma dor insuportável, que eu não aguentava mais nem ficar em pé. Quando chegou essa dor insuportável, foi que eu fui fazer a ressonância que ele tinha pedido para eu fazer há umas semanas atrás, né? Há uns dias atrás. Fui fazer essa ressonância de urgência. Quando eu fiz a ressonância, deu lá um tumor. E aí a gente ficou até, pela localização, pelo tamanho, a gente ficou até sem saber se era um tumor maligno ou um tumor benigno. Com muita dor. No mesmo final de semana eu me operei, sem saber ainda que eu estava com câncer. Então a minha dor era tão grande que eu queria tirar aquele tumor que estava... Sim. Você fez a cirurgia sem saber que era câncer. Sem saber que era câncer, sem saber que eu estava com câncer. Fiz a cirurgia, uma cirurgia bem complicada devido à localização que ele estava, porque estava comprimindo o nervo ciático. Então, quando comprime o nervo ciático, está explicado a dor que eu estava sentindo. Estava comprimindo o nervo ciático, estava pegando um pouco do músculo também da perna. E aí ele teve que remover parte do tumor. Não deu para remover tudo e teve que remover um pouco do músculo. Fiz a cirurgia, fiquei debilitada uns dias, sem conseguir andar e sem sentir minha perna. Passei, assim, pelo que foi dito a mim, pelo que o médico me disse, que eu poderia não voltar mais a andar. Mas ela anda. Voltei. Com a graça de Deus, voltei. E aí, ele disse que eu fizesse muita fisioterapia. Fazia fisioterapia do jeito que ele mandou, bem direitinho, manhã, tarde e noite, meu fisioterapeuta estava lá junto comigo no hospital. Fui para casa, tive alta, me acompanhou também, estava lá em casa manhã, tarde e noite, Passei uns 3, 4 dias internada. Pensei que era mais tempo. Foi uma parte muito difícil para mim, a fisioterapia, porque assim, a gente que sabe
é diferente de uma criança que não sabe andar, né? Ela tá dando os primeiros passos. Ela tá aprendendo. E ela tá aprendendo. Diferente de mim, que eu já sabia andar e me vi numa situação que não andava mais. Que eu não conseguia mais pegar minha perna ou mexer o dedo do meu pé, não conseguia mais pegar meu pé e colocar um pouquinho para frente. Isso aí era quase que impossível para mim. Então foi trabalho de formiguinha, com muita paciência. E força, né? Muita força, muita vontade, assim, de querer realmente voltar. Tipo, se eu sempre fui uma pessoa bem tranquila, se eu não voltasse mais a andar, pra mim, beleza, eu não ia me desesperar por causa disso, porque eu sei que a vida é bem melhor do que a pessoa se desesperar por achar que está numa cadeira de roda. Então a vida pode ser vivida de outras formas. Sentia dificuldade, achava que não ia mais voltar a andar, tinha quase certeza, eu tinha essa certeza, mas estava lá fazendo a fisioterapia que meu fisioterapeuta mandava. E aí foi uma fase bem complicada, eu ia meio que à força, porque não tinha solução. Mas depois, com muitos dias, tudo voltou como se diz, a iluminar, né? A voltar ao normal. Comecei a sentir minha perna aos poucos, comecei a dar os primeiros passos com apoio, andando ao lado de alguém pegando. Sim. Caí muito, até hoje ainda caio. Se eu faltar muito a fisioterapia, devido às químios, eu dou uma afastada, porque tem uns dias que eu não aguento, que eu fico muito debilitada, e aí eu falto a fisioterapia. Então, quando eu falto, eu ainda caio, vou andando e falta força na perna. Então, aí eu sei que são etapas que eu sei que eu venci, estou vencendo, e eu tenho certeza que vai melhorando e vou vencer cada vez mais. Aí, nesse meio termo, fazendo fisioterapia, ainda não sabia que era um tumor maligno, um câncer. E aí a peça foi para biópsia. Aqui ou em São Paulo? Veio para Natal. A cirurgia foi aqui ou foi em São Paulo? Foi em Mossoró. A cirurgia foi em Mossoró, de urgência. E aí veio para Natal, e para confirmar o câncer foi também para São Paulo. E aí foram feitas 2 biópsias para confirmar. E foi confirmado um sarcoma de Ewing, que é um tumor que acomete normalmente crianças e pacientes jovens. 24 anos. Tá vendo? É um bebê. Mas não é esperado, na minha idade. É esperado entre os... Eu não vou falar a idade certa, mas vamos supor, até os 18, 19 anos, máximo, né? No máximo. É um tumor para adolescente. Raro, agressivo, né? Tinha 9 centímetros. Grande. Quando foi removido. E em novembro ela já estava andando, porque foi quando eu comecei a quimioterapia, que na minha primeira quimioterapia ela chegou andando bem plena, mais ou menos plena, né? Porque a gente nunca fica tão plena assim na quimioterapia. E eu a vi pela primeira vez. Nós dividimos a mesma oncologista, acho que eu já falei isso. E a minha primeira quimioterapia eu sentei na cadeira ao lado dela. Ela lembra mais ou menos. Mas eu sentei na cadeira ao lado dela. E aí depois ela sumiu, porque eu fiquei fazendo com mais regularidade e ela sumiu e nunca mais eu vi o zoinho do meu amor. Mas ela estava em São Paulo, né? Isso. Fui para São Paulo fazer... E aí, fazer a radioterapia. Quando eu descobri, comecei as químios, né? Minhas químios eu faço a cada 20 dias. Eu faço 2 tipos de químio. Eu faço uma de 1 dia e a cada 20 dias eu faço outra de 5 dias, de segunda a sexta. Então eu faço uma de 1 dia, uma de 5, uma de 1 e uma de 5. Essa e assim, de 1 dia também lhe deixa baqueada? Como a de 5? Me deixa uns 3 dias mal, mas a de 5 dias me deixa um pouco dias mais... ninguém merece. Mais baqueada. Porque eu fazia semanal e até hoje, que já faz o quê? Eu terminei em 30 de abril, já faz mais de 1 mês. Até hoje eu ainda sinto efeitos, Ainda está se recuperando, me recuperando, né? Mas assim, ainda sinto efeitos físicos, de cansaço, de tudo. Avali 5 dias, um atrás do outro. E essa questão de químio é complicada, né? Porque eu sinto uma coisa, você sente outra. As reações são
náusea, indisposição, a pessoa fica um pouco aérea, o gosto muda, a gente saliva menos também. Mas assim, a intensidade varia de um para outro, né? Quando me disseram, Mona Lisa, você vai sentir enjoo, você vai sentir indisposição, eu achava que eu era mais forte do que isso, porque tipo, vou tomar um draminha ali... Vai dar tudo certo. E vai... Chora. Sonha, Tonha. Não vai não! Ele não vai não! É bom a gente dizer a realidade para vocês, tipo... É aguentável, mas vai ter horas para vocês que estão assistindo a gente, que vai começar a fase da quimioterapia, que tem muita dúvida, vai ter momentos que você vai chegar e dizer, eu não estou aguentando mais, eu quero parar hoje. Mas não pode parar. Mas não pode parar. E aí é quando a gente se apega a Deus e se apega aos familiares e amigos que a gente começa a criar uma força que a gente não tinha, e vai se reerguendo de novo para uma nova quimio. É bom que você fale a sua perspectiva, porque é um outro tipo de câncer, é um outro tipo de químio, é uma outra pessoa. Vocês até agora só viram o meu relato e agora vocês estão vendo um outro relato. E eu nunca convivi com alguém próximo a mim de câncer. Meu câncer não é genético, eu nunca... Vivi essa fase. E na minha família não tem nenhum caso, nem do meu pai, nem da minha mãe. A gente sai, às vezes a gente vê um resultado e vai ler no Google, né? E a gente vai ver as piores coisas. Sempre vai ser as piores coisas. Se ler bula de remédio também vai ver as piores coisas. E o meu, eu fui fazer isso. Eu não conhecia, fui fazer e tinha lá as chances pro meu câncer eram mínimas, quase que impossível. Então eu fiquei numa situação, antes de começar o tratamento e antes de ir pro médico, eu fiquei numa situação tipo, vou morrer, acabou pra mim e tchau. Mas não, de forma alguma. Depois que eu tive uma conversa com a doutora Juliana, depois que eu tive uma conversa com outros profissionais, eles abriram a minha mente e disseram, olha, assim, assim, assado, você vai fazer isso e suas chances são ótimas. E aí tá aqui eu até hoje, contando a história, contando vitória e tudo dando certo. Então, desde o início até hoje, os exames que eu faço, todos estão dando bons. Então, assim, é não criar aquela perspectiva ruim. Acho que é ansiedade, né? Eu não sei, as pessoas, eu vejo, porque você não anda careca. Eu ando, eu gosto. Mas eu acho que as pessoas olham pra gente com um ar de pena, né? De pena, que é horrível. Duas meninas são novas. Não faça esse olhar de pena não, pelo amor de Deus. Eu achei que eu fosse ficar sem peruca no começo. Eu me aceitei super bem careca. É tão bom ser careca, gente. É ótimo. Tá vendo? Não sou a única. Mãe também gostou. É ótimo, é bom. Você sente um alívio, uma liberdade. Você vai embaixo do chuveiro. Uma coisa maravilhosa. Careca? Não. Dizem que é muito bom. A gente não pode tomar banho de mar? Não pode. Nem de mar, nem de piscina. Não pode. Ainda bem que eu não tomei, né? Mas ninguém me avisou que não podia. Então, essa questão do cabelo é muito da pessoa. Se você se sente bem careca, ótimo, fique careca. Se sente bem com peruca, não, eu acho que eu vou me sentir melhor com peruca. Não é por medo do que as pessoas vão achar, não. É questão da pessoa se sentir bonita realmente, porque eu acho que o tratamento já é tão doloroso, é tão complicado, tão triste, que a gente tem que achar algum meio da gente ficar bem com a gente mesma. Então eu gosto de me maquiar, você também gosta. Eu gosto já de colocar a peruca quando eu saio, você já não gosta. Nunca testei, mas testei uma vez, mas... Não, e assim vai. Tipo, as pessoas me veem na rua, não sabem nem que eu tô tratando um câncer. Pensa que é cabelo normal, não tem nem noção. Só sabem quem realmente quem me conhece, quem são meus amigos. Tu toma granuloquina quando baixa? Não tomo. Não cheguei ao ponto de tomar granuloquina, porque ela só ficou, os leucócitos ficaram com 2000.